Bem-vindos. Vamos começar essa aula nossa remota. Vamos trabalhar com uma paisagem. Vamos fazer uma árvore da espécie chorão. Esboça uma árvore, o horizonte e esse fundo. Estou trabalhando com amarelo e branco. Pincelo alguns tons mais fortes, outros mais claros e vou passando aleatoriamente, cobrindo toda a parte da tela em branco. Vocês podem ir mesclando com um pouco mais de branco, um pouco menos, um tom amareladinho mais forte e de preferência no horizonte, bem na parte de baixo, vocês deixam um pouco mais claro. Eu trabalho também com o nápoles rosado, para dar um tomzinho rosado nesse céu, fica legal. Esse tom amarelado eu faço bem no meio da tela, indo para os lados. E vocês podem notar que eu estou deixando as laterais, por enquanto, sem tinta, porque eu vou pegar outro tom. Continuo com branco, um pouco mais claro o amarelado, um rosado. Detalhe, para esse tom correr mais suave, usem diluente, tá? Peguem o diluente. Agora eu vou pegar o gris de paine. O gris de paine é um tom azulado. Ele pende bem pro azul, mas é um azul com cinza. Eu não sei se todas vocês têm. Então eu vou usar o gris de paine, também pouca tinta, com diluente, e vou trazer nessa lateral, unindo com esse tom amareladinho. Eu vou unir e deixar tudo muito bem suave. Vocês podem ter notado que está um tom de verde, eu peguei por acaso, mas não tem problema. Na verdade, vocês podem criar também essas laterais, vocês vão ver depois de pronto, como você pode deixar também essa lateral, entendeu? Eu trago até a marca do horizonte e vou espalhando bem, porque eu não vou querer marca. Eu quero uma suavidade entre um e outro. Sempre dando uma limpada no pincel, no pano, não precisa lavar o pincel. Mas limpa no pano e vai trazendo. Vocês vão, tá vendo a suavidade que vai dando? Ele vai unindo um ao outro. Vai ficar algumas marcas, não se preocupem. Isso aí depois vocês vão ver que não vai interferir. Mesma coisa do lado oposto. Com a diferença é que esse lado eu vou marcar umas montanhas, muito sutil, muito leve, porque eu quero isso bem distante. Cada uma vai sentir, a quantidade que pega no pincel modifica um pouco a tonalidade. Não se preocupe com isso. E é o que eu sempre falo, menos é mais. Vão fazendo menos, vocês querem mais forte, acentua, porque se vocês querem bem suave e vocês colocarem muita tinta, fica difícil tirar. Espalhou.
até o horizonte. Aí vocês vão marcar. Vocês vão pegar um pouquinho mais do Gris de Paine para poder marcar essas montanhas, tá bom? Com pinceladas leves. E o pincel, na verdade, é como vocês se adaptarem. Eu tenho o hábito de pegar o que eu tiver na mão, o grande, mas se vocês se adaptarem melhor com o 16 ou com o 10, fiquem à vontade. Vou trabalhar agora entre o horizonte e o começo dessa vegetação próximo à raiz da árvore, e eu vou trabalhar com água. Então eu vou sujando as cores que eu tenho de cima, eu vou trazendo para esse espaço em forma vertical, pinceladas verticais. Preencha todo o espaço. Toda essa parte da água vocês vão trabalhando, preenchendo o espaço da tela vertical. Traga sempre essas cores de cima espelhadas. O que tem em cima vocês vão trazer para essa água. As pinceladas verticais, se passar por cima do tronco da árvore não tem problema. Sempre com a preocupação que um lado do tronco e o outro traga o mesmo tom, senão acaba a árvore dividindo. Os tons não dão um efeito legal. Preenche todo. Sempre com um pouquinho de diluente, que fica mais fácil vocês trabalharem. Agora, com o pincel que vocês se adaptarem, o grande ou um pouco menor, o grande vai te dar um efeito melhor. Vocês misturam essas cores horizontais, tá vendo? Vocês acabam dando essa suavidade, dividindo a água do espaço do fundo das montanhas. Peguem um pouquinho do branco e misture bem essas cores. Realce a montanha ou sombra ou luz, como vocês enxergam o que está precisando. Dão uns retoques
Não muita coisa, porque ele não pode ficar muito definido, para ficar bem distante, né? E também na água dá umas pinceladinhas só para marcar. São retoques que vocês vão enxergando e vão vendo a necessidade disso. Esqueci de avisar vocês que quem tiver o pincel em leque, use ele agora. E eu vou trabalhar com os 2 tons de verde inglês claro. Só que o verde inglês, dependendo da marca, ele muda o tom. Por isso que eu coloquei os 2. Então eu pego o verde inglês claro e com o pincel leque chanfrado. Se você não tiver o pincel leque, pegue qualquer outro pincel e deixa ele chanfradinho, de ladinho assim, e vai jogando como se estivesse escorrendo, que é o fundo dessa vegetação da árvore. Ela já vai dando um movimento da árvore, tá? Sempre vertical. Um pouco mais, um pouco menos. Como eu tenho na palheta o Steel Gran Pardo, eu poderia trabalhar com indiano. Como eu não estou trabalhando com indiano, que eu tô sem aqui, eu peguei o Steel Gran Pardo com um pouquinho do amarelo, ele dá também esse tom ferrugem. Repetindo, menos é mais. Não façam demais para ter que tirar depois. E sempre se distancie um pouco e dê uma olhada no que vocês estão fazendo, que vocês enxergam a necessidade de colocar mais ou não. Mas isso aí é só um fundo. Depois vocês vão trabalhar melhor. E como na primeira aula, só para deixar esboçado, eu vou marcar uma parte do tronco, só para vocês verem como vai ficando isso aí, tá? Eu pego o tom escuro que eu tenho na palheta, eu pego o preto, o gris de paine e com o Steel Gran Pardo que ele dá. Eu gosto muito de misturar o Steel Gran Pardo nas cores. Eu vou deixar só um ladinho dela esboçado, só para vocês ficarem com mais vontade de fazer, tá?